Bora fazer uma questãozinha aqui da FGV de 2021. Ela tá pedindo pra gente atividade operacional. Ela quer o fluxo de atividade operacional. E ela quer isso do exercício de X1. Ela dá pra gente aqui, ó, X1, X1. E ela dá X2 também pra gente poder comparar. Que a gente vai precisar disso aqui quando a gente for mexer com o BP. Na DRE a gente vai precisar só da DRE aqui de X1. E a gente vai ter que fazer os efeitos aqui. Vamos fazer pelo método indireto, a gente vai precisar de descobrir os efeitos. Bora dar uma revisadinha rápida aqui. O que afeta isso aqui e o que não afeta. Tá, quando a gente vai falar pelo método indireto, a gente tem que pensar no seguinte, que a gente vai partir aqui do lucro líquido, a gente vai somar aquilo que for despesa, que não precisa realmente de pagamento, e a gente vai tirar aquilo que era receita, que não vai ser recebido de verdade. Então, quer dizer, aquilo que não impactou o caixa de verdade. O que a gente vai trazer como receita, então? Volta aqui para receita. Receita não, para despesa, né? Que aí a gente vai somar, na verdade. Aquilo que era depreciação, amortização, exaustão, que tiver lá na nossa DRE, a gente vai ter que aumentar aqui, porque isso não afetou de verdade o nosso caixa. A receita negativa também de equivalência patrimonial não afetou de verdade o nosso caixa. A constituição de PEC-LD também não afetou de verdade o caixa. O prejuízo na alienação de imobilizado e investimento intangível não mexeu com o nosso caixa. Ele não tirou dinheiro do nosso caixa. Variação cambial passiva também não afetou de verdade o nosso caixa. Ajuste a valor justo de propriedade no investimento também não afetou de verdade o nosso caixa. Isso aí é tudo ajustado para respeitar o regime de competência, mas na verdade não sai dinheiro do caixa. E a gente vai fazer a mesma coisa com as receitas que não foram recebidas de verdade. Elas estão lá só para realmente colocar o que está na realidade da contabilidade pelo regime de competência. Então a gente tem receita, aqui ó, começa com receita de equivalência, receita positiva de equivalência patrimonial. A gente tinha receita negativa lá em cima, a gente tem positiva aqui embaixo. A gente tem variação cambial ativa aqui, a gente tinha variação cambial passiva lá em cima, né? Então a gente tem agora alienação de imobilizado. E a gente teve isso aqui com um lucro, né? Então, ela é uma receita. Lá no outro caso, seria se ela fosse um prejuízo. Prejuízo a gente soma e receita a gente diminui, porque não afetou de verdade o nosso caixa. Beleza, agora feitas essas análises, vamos começar então. A gente sai aqui do lucro líquido. O que a gente tem aqui? Que a gente vai poder mexer. A gente vai somar esse lucro líquido, o que mais? Aí a gente tem a venda de computador. Lembra lá a venda de imobilizado? Então, a gente tem uma venda aqui positiva, então ela vai vir negativa, porque ela não entrou de verdade no nosso caixa. Depreciação, a depreciação ela é negativa, mas ela vai vir positiva por quê? Porque ela não afetou de verdade o nosso caixa. Então a gente não tem mais variação, a gente não tem mais nada aqui, a gente vai pegar só essas daqui mesmo. Então 5.000 mais 13,86. A gente vai ter um somatório aqui então de 18,86. 18,86. E a gente vai lá mexer agora com o que tem de variação no nosso balanço patrimonial. Então vamos lá, pessoal. A gente tem aqui estoque, caixa, imobilizado, computador. Vamos começar então pelo nosso ativo. Tá. O caixa a gente não vai mexer, porque caixa equivalente de caixa é a parte lá da variação do disponível. Então a gente vai mexer com estoque. Estoque tem 100.000 aqui. Bora olhar lá no balanço patrimonial de X1. A gente vai comparar X0 com X1. Então aqui quando a gente chega em X1, a gente vê só o caixa. Quer dizer que tudo que a gente tinha ali no nosso ativo desapareceu. Interessante. Então beleza, a gente tem um estoque de 100.000. O que significa? Isso significa que a gente vendeu esse estoque. Então, quando a gente tem uma redução de ativo, o que isso significa para o nosso fluxo de caixa? Redução de ativo é aumento de fluxo de caixa. Por quê? Porque está transformando um ativo ali, um estoque, por exemplo, uma mercadoria, está transformando em dinheiro. Então a gente vai somar 100.000 aqui de variação na parte aqui do ativo. Beleza, então a gente vai para o próximo agora. O que mais que a gente tinha aqui? A gente tinha... Bom, aí a gente tem imobilizado, computador e depreciação. Isso aqui tudo tem a ver com o fluxo de investimento, não tem relação com o operacional. A gente está analisando só o operacional aqui. Então a gente vai lá já direto para o passivo, não tem mais nada aqui no operacional do lado do ativo. Bora para o passivo. No passivo a gente tem o quê? A gente tem fornecedor. A gente tem um fornecedor de 80.000 aqui. Vamos ver se a gente tem fornecedor aqui também em X1. Olha só, o fornecedor desapareceu. Então, uma redução de passivo significa o quê? Redução de passivo significa uma saída de caixa. Por quê? Porque você está pagando um fornecedor. Então, você vai reduzir 30.000 aqui de fornecedor. Legal. Vamos tirar aquele... E que mais que a gente tem aqui? Daí a gente tem esse IR a pagar. Vamos ver se esse IR a pagar tem aqui embaixo. Tem IR a pagar. Só que aconteceu com a conta? Ela aumentou. Essa conta aumentou. O que significa? Que o nosso passivo está aumentando. Então, a gente vai ter uma variação positiva aqui nesse caso. Então, uma variação positiva de
a gente saiu de 3.400 e foi para 7.140. Então, a gente vai ter uma variação positiva aqui, uma variação positiva de 3,74, então, de R a pagar. Legal, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem patrimônio líquido, não, capital social também não, reserva de lucro não. Isso aqui não mexe com nossa parte do fluxo operacional. Então, já vamos logo para o X1 agora ver o que apareceu, que tem bem mais conta aqui agora, né? Então tá, salário a pagar a gente não tinha, ela entrou, ela apareceu. Se esse salário a pagar aumentou o nosso passivo, significa que entrou mais 10 mil. Entrou mais 10 mil. Lembra, quando você aumenta um passivo, significa entrada de caixa. Tá aumentando o passivo porque entrou caixa. Tá, e agora então é só a gente fazer a conta. A gente já separou tudo que era importante, é só fazer a conta. Então, 100 menos 80 vai dar 20. 20 mais 13, a gente vai ter esse resultado aqui todinho, a gente vai ter 33,74. E a gente vai somar com esses 18,86 e a gente vai encontrar 52,6. Então, esse aqui é o nosso fluxo da atividade operacional. Então, a gente está aqui 52,6.